Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Hamnet, a vida antes de Hamlet, dirigido pela Chloe Zhao, longa baseado no romance da Meg Farrell e que está aí em alta nessa temporada de premiação, chegando forte para o Oscar 2026 em diversas categorias e com muito mérito, porque realmente esse é um filme espetacular, gente. É um filme diferente. Eu já adianto isso para vocês porque foi muito impactante realmente assistir a esse filme e eu cheguei a ficar arrepiado e olha como é bom quando a gente se depara com uma obra dessa, a gente vê tanta coisa ruim, tanto filme mais do mesmo, e quando aparece uma obra nesse nível aqui, é realmente muito satisfatório. E eu preciso confessar para vocês que quando eu soube que a Chloe Zhao estava envolvido nesse projeto, na direção, adaptando o livro sobre o filho do Shakespeare, eu fiquei bem curioso já de cara, porque aqui ela pega uma história que podia ser só mais uma dessas biopics bem rasas e protocolares de um escritor famoso e transforma em um espetáculo cinematográfico. Isso daqui, gente, é cinema de verdade, é cinema no mais puro sentido da palavra, que te provoca todos os tipos de sensações, daquelas que te deixam pensando dias e dias depois. Eu, por exemplo, tô até agora com esse filme na cabeça e que bom que ele fique por muito tempo, porque o que mais me pegou logo de início foi como a diretora usa o silêncio, mas não aquele silêncio vazio de um filme ruim, mas um silêncio cheio de peso, onde você escuta todo tipo de som, mesmo quando tudo tá quieto, entende? É genial. Fora as belezas da natureza que são filmadas aqui de forma sensível, é como se ela fosse a personagem principal e até com uma história, e cada plano longo parece respirar junto com os atores e isso faz você sentir o tempo passar de verdade e não só ver ele passando. E o que falar da Jessie Buckley como Agnes? Ela é simplesmente um fenômeno e já é a minha favorita para melhor atriz no Oscar, já deixando isso aqui bem claro para vocês. Ela não interpreta apenas a esposa do Shakespeare, não. A protagonista da história é ela. Toda a trama traz ela no centro das ações, como uma curandeira, meio selvagem, meio bruxa do bem, sabe? E que conversa com as plantas e vê o mundo de um jeito que ninguém mais vê. A Jessie Buckley traz aqui uma força tranquila, daqueles olhares que dizem mais do que 1000 diálogos, e ela não precisa realmente nem falar nada, que você já entende o que ela quer passar, o que ela tá sentindo, e eu fiquei realmente impressionado em como ela consegue passar da alegria pura do primeiro encontro para um desespero mais profundo, sem nunca soar exagerada. É uma atuação maravilhosa, gente, e que me surpreendeu até. Essa é que é a verdade. Já o Paul Mescal, como jovem William Shakespeare, funciona muito bem ao lado da Jessie Buckley. Os dois se complementam. Ele começa com um rapaz sonhador, meio desajeitado, fugindo da vida de professor de latim, forçado pelo pai, e ele vai virando aquele homem dividido entre o amor pela família e o chamado de teatro. E o Paul Mescal tem uma coisa no seu personagem do olhar que faz você torcer por ele, mesmo quando ele some por meses para perseguir o seu sonho, e a química dos dois é tão natural que parece que eles se conhecem já há anos na vida real. E isso não é atuação, isso é entrega realmente ao papel, ao projeto. E o filme, que traz a morte como um tema central, não vem só para falar de luto, mas sobre o que sobra depois dele. E a diretora mostra como um pai e uma mãe processam a mesma perda de jeitos completamente diferentes. E isso é tão humano, tão verdadeiro, que chega a doer. A Agnes se agarra na terra, às ervas, ao corpo que ficou. Já o Shakespeare transforma tudo em palavras, em peças que vão ecoar por séculos. É como se o filme dissesse que a arte não cura, mas ela dá forma para a dor,
pra gente conseguir carregar ela, e tudo envolto de uma trilha sonora que eu não esperava gostar tanto. Em certos momentos, aqui o som some completamente, como eu comentei, do silêncio, e só fica a respiração dos personagens, e isso cria uma intimidade rara em filmes, sabe? Você se envolve e se apega a tudo no longa de um jeito diferente, e o filme também trata de maternidade de um jeito bem particular. A Agnes não é uma sofredora passiva, ela é bem ativa, questionadora, quase rebelde, e a direção traz uma visão feminina forte e poderosa. E depois de assistir, eu fiquei pensando em quantas mães ao longo da história carregaram o peso da criação sozinha, enquanto os homens saíam atrás de sonhos. Isso fica martelando na cabeça. E a direção de arte também merece destaque, porque tudo aqui é criado nos detalhes: a casa de madeira, as ruas de terra batida, o teatro improvisado de Londres. Tudo parece muito autêntico e filmado com luz natural na maior parte do tempo, e isso dá um ar de documentário. Chega em certos momentos em que você esquece que tá vendo atores e começa a sentir que tá vivendo junto com eles, sentindo as suas emoções verdadeiramente. E o jeito como o filme conecta o luto pessoal com a criação artística é brilhante. A cena final então me deixou com o coração na mão. Ela flui como uma poesia, e a forma como esse final me impactou nos cinemas foi diferente, e eu não me lembro assim de verdade, pelo menos nos últimos anos, qual foi a última vez que eu saí da sessão tão encantado assim. Eu fiquei realmente arrepiado, como eu disse antes. E outra coisa que eu adorei foi o fato do filme não romantizar o Shakespeare, até porque ele nem é o foco principal da história. Ele é mostrado como um cara comum, com defeitos, que ama a família, mas também ama a fama, por exemplo, e isso não é ruim, pelo contrário, porque humaniza ele de um jeito que nenhum livro de escola conseguiu. Uma fotografia deslumbrante, usando tons de dourado que fazem a Inglaterra antiga parecer ao mesmo tempo linda, mas cruel, e com muitos planos aéreos que mostram os campos como se fossem pinturas. E é um filme que eu passaria horas e horas assistindo sem nem reclamar, de tão forte que ele é, de tão forte que é essa história. Então, por fim, Hamnet me lembrou porque eu amo tanto cinema, e é muito genial como ele consegue pegar uma história de 400 anos atrás e fazê-la doer como se tivesse acontecido ontem. A Chloe Zhao não só dirigiu um filme, ela entregou um pedaço de alma na tela, entregou uma obra de arte realmente no maior sentido da palavra. Ele vale cada minuto, e eu queria poder apagar da minha memória para poder assistir de novo e ser impactado por uma obra tão espetacular novamente. De verdade, eu me apaixonei por Hamnet. Muito obrigado, Chloe Zhao, muito obrigado. E para Hamnet, nota 10. Será que temos um favorito pro Oscar? Olha, se ele ganhar, triste eu não vou ficar. A torcida, obviamente, é pra gente secreto, mas fica aqui só entre a gente. Se Hamnet vencer melhor filme, o prêmio vai estar sem dúvidas em ótimas mãos. Mas eu quero saber de você agora. O que você achou de Hamnet? Diz aqui embaixo nos comentários, e como sempre, fique à vontade para comentar o que você quiser, beleza? Obrigado por assistir até aqui, e até um próximo vídeo, e até mais.